Olá pessoal, aqui quem fala é o Pastor Carlos Santana. Nesse primeiro vídeo nosso, eu vou falar um pouco sobre sonhos. Lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 13, só esse versículo a Bíblia diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Quando, em determinado momento da minha conversão, depois da minha conversão, eu me deparei com esse texto e algo acendeu dentro de mim. E esse texto diz, esse versículo, pequeno versículo, ele diz que Deus é quem constrói em nós o desejo e a realização daquele desejo. Ou seja, Deus é o responsável por colocar no nosso coração alguns sonhos. E Ele também é o responsável por realizar esses sonhos. E esses sonhos que são colocados em nós, eles servem para nos fortalecer, criarmos coragem e fé e avançarmos nesse propósito. Mas como é que eu sei que esse sonho, que diz aqui em Filipenses 2,13, é de Deus? Primeiro ponto, normalmente são coisas impossíveis para você. Na sua mentalidade, na vida que você tem levado, de onde você veio, você não consegue talvez se enxergar nesse lugar. Primeiro ponto. Segundo ponto, esse sonho, quando é de Deus, ele não só beneficia você ou você e sua família. Geralmente ele vem carregado de generosidade. Quando você se vê nesse sonho, você se vê ajudando pessoas que você nem conhece, ou seja, a obra de Deus. E a obra de Deus, ela não é apenas que eu seja salvo, que eu vá para o céu, mas é que quantas pessoas eu levarei para lá, ou receberão a mensagem de Deus. Então, se esse sonho que tem em seu coração tem essas nuances, é bem provável que seja de Deus. E no mesmo texto ele diz que Deus é quem realiza. Mas entre o desejo e a realização existe um caminho. E essa é a nossa responsabilidade, a sua responsabilidade. Você tem que caminhar entre o desejo e a realização. Como? Primeiro ponto que eu vou falar hoje. Lá em Abacuque, capítulo 2, versículo 3, Abacuque fala assim: então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e faça bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. O que é que ele quis dizer aqui? Deus quis falar para o profeta que a visão que Deus deu para ele, aquele sonho, aquela profecia, aquela mensagem que ele recebeu, deveria estar tão forte na vida do profeta, que as pessoas que cruzassem a vida daquele profeta perceberiam algo diferente. Perceberiam que o profeta tinha um propósito muito forte dentro de si, que o fazia caminhar dia após dia naquele sentido, naquele propósito, para a realização daquele sonho que foi colocado em nós, que diz no capítulo 2, versículo 13 de Filipenses, que eu acabei de ler. O que é que eu quero falar para você hoje? Se você tem sonhos que você se depara muitas vezes pensando naquilo, aquele desejo ardente que você tem de fazer algo grandioso, de alcançar pessoas, de fazer diferença na vida das pessoas. Eu não estou falando aqui só de igreja. Eu estou falando de você mudar a vida das pessoas através de atitudes, de decisões, de ensinamentos, de aconselhamentos, através de apontar o caminho para alguém que está perdido, alguém que está passando pelo que você já passou, e você sabe qual é o caminho que ela deve seguir, você vai lá e ajuda ela a apontar o caminho para ela. Eu estou falando aqui não somente da pregação da palavra, mas de estender a mão para o necessitado, sabe? Às vezes sem precisar falar, porque a maior pregação da vida de um cristão não é ele abrir a Bíblia e ficar falando o que está escrito. A maior pregação de um cristão verdadeiro, do verdadeiro cristão, é a ação. É a sua ação de acordo com a Escritura Sagrada, de acordo com o desejo que Deus tem para a sua vida. Então, voltando para os sonhos, se nesse sonho
você percebe que aonde você está hoje é impossível chegar até lá. E às vezes você acaba querendo esquecer esse sonho. Você fica procurando subterfúgios, procurando coisas que fazem você esquecer aquele sonho, mas aquele sonho não sai dentro de você. Então eu quero que você, a partir de hoje, pense melhor sobre isso. Eu quero que você perceba esses sinais que eu falei para você hoje. Eu quero que você analise nesses sonhos que você tem, a vida que você leva e para onde você deseja ir. Se você acredita que você pode fazer algo em direção a isso. Se você acredita que esses sinais que eu dei, através desse sonho você vai ajudar muitas pessoas. Pessoas que você ainda vai conhecer. E pessoas muitas vezes que você nunca chegará a conhecer. Mas que elas serão alcançadas pelas suas ações, baseadas nesse sonho. Então o primeiro passo é você pegar esse sonho, tirar da gaveta do seu coração e começar a meditar sobre ele. Medite sobre esse sonho e faça o que Abacuque falou. Faça o que o Senhor falou para Abacuque. Escreva a visão. Escreva essa visão dentro do seu coração e dentro dos seus pensamentos. Medite sobre isso. Na sua mente, abra esse sonho como se ele fosse um livro e comece a ler ele todinho. Comece a analisar os detalhes do sonho. Ore para que o Senhor lhe mostre esse sonho com mais detalhes. Escreva essa visão e faça bem legível sobre a tábua do seu coração. Faça com que essa visão seja bem clara para você. E comece a procurar nas Escrituras Sagradas. Comece a procurar aconselhamento de pessoas que já estão a caminho ou já estão nesse lugar que você deseja chegar. Esse lugar que você tem guardado nesse sonho. Comece a observar a vida delas. Comece a procurar conversar com elas, chegar mais perto delas. Para que você aprenda a colocar esse sonho legível nas tábuas do seu coração. Para que isso lhe dê força e ânimo para você dar os próximos passos. E quando ele diz aqui, para quê? Por que Deus quer que você coloque esse sonho, essa visão legível na tábua do seu coração? Para que a possa ler quem passa correndo. Essa coisa tem que estar tão forte dentro de você. Tão forte, que todas as pessoas que passam por você na vida, quando ele fala passa correndo, eu estou fazendo aqui uma metáfora. Pessoas que cruzam o seu caminho. Por mais breve que seja a conversa com você, elas vão olhar para vocês e vão ser impactadas por esse sonho. Só porque você está exalando isso na sua transpiração, no amor que tem no seu coração por esse projeto. Como você fala, o tom da sua voz, a sua alegria. Essas pessoas serão impactadas. E elas, em algum momento, elas vão querer saber por que você é diferente, por que você mudou, por que você está daquele jeito. Aí vem a sequência dos fatos. Disciplina, estudo sobre o assunto, estudo bíblico sobre o assunto também, sobre o que Deus quer daquele assunto, daquela área da sua vida. Aí vem o estudo secular, como se fala na igreja, né? Você procura cursos em faculdades, em escolas técnicas, ou seja lá onde for, para você ir em direção a esse sonho. Porque como diz em Filipenses 2,13, porque Deus é quem efetua. Efetuar significa operar, em outras versões. Operar significa construir alguma coisa. Deus constrói em nós o desejo e a realização, segundo a sua boa vontade. A vontade não é sua nem a minha, é a dele. A vontade é dele. E nós sabemos que em Romanos 12, capítulo 12, versículo 2, diz que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então, se você sentiu algo diferente hoje nessa mensagem, se você percebeu que essa mensagem te tocou, eu quero que você medite sobre isso e busque respostas. Eu acredito que depois dessa mensagem, o seu coração acendeu uma luzinha. Uma exclamação apareceu. Surgiu uma pergunta. Quais são os sonhos que eu tenho que podem ser de Deus? E
busque a resposta e você a encontrará. Caso você encontre a resposta e ela seja negativa, continue buscando, porque no processo da busca você vai encontrar o seu verdadeiro propósito. Se você acredita que esse vídeo te ajudou e pode ajudar alguém que você conhece, compartilhe, curta para ele ser mais divulgado e ative o sininho para que você seja informado dos próximos vídeos que nós vamos enviar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.